nem tudo o que chamam de amor era realmente amor. Se você sentiu dor, não é porque o amor machuca, mas é porque aquilo que você sentiu não era amor. Se você é nova por aqui, eu me chamo Ana Flávia e eu guio mulheres a tomarem melhores decisões, a terem mais clareza no direcionamento de vida delas, a realmente serem quem elas são, que as coisas que acontecem do lado de fora, que afrontas, pensamentos, emoções, não atinja realmente elas, que elas não sejam manipuladas pelo sistema e por tudo que está por aí. Eu faço isso através do tarô, do design humano, através dos arquétipos femininos, e como tudo isso transformou a minha vida, a minha história, a minha jornada, então é através disso que eu trabalho com essas mulheres. E a grande mentira sobre o amor que você, eu, todas nós acreditamos um dia. Existe uma força, um conhecimento que foi inserido, que foi colocado no planeta, que foi colocado no inconsciente, né? Jung estudou muito sobre isso, outros cientistas, outras pessoas também estudaram, e o que é colocado no nosso inconsciente, ele fica lá, fechado, ele fica lá, ele é absorvido. É como se você faz algumas coisas, sabe o hábito que a gente faz 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses, e por milênios houve distorções, houveram muitas falcatruas, um sistema, uma consciência diferente. E hoje a gente está começando a se abrir para isso. Eu levei muito tempo para fazer esse tipo de vídeo, eu levei muito tempo para me abrir para isso, e agora é o momento de falar. E é o seguinte, amor, o que é o amor? Hoje eu ainda estava no mercado e eu estava passando, né, com meu carrinho e tal, e eu escutei uma moça falando assim para outra, né? Eu não sei exatamente o que era que elas estavam falando, me pareceu que era sobre gravidez, né? E aí uma virou para outra e falou assim: se Deus quiser, ainda esse ano. E aquilo me tocou, porque nós, humanas, a gente tem muitos complexos, né? Eu aprendi isso recentemente. E 2 principais desses complexos são o materno e o paterno. E a gente fica na esperança de que papai e mamãe sabem mais, de que eles vão guiar a nossa vida de uma forma mais certeira, de uma forma mais correta, digamos assim. E a gente perde o nosso poder quando a gente faz isso. O nosso poder de escolha, o nosso poder de conhecimento, o nosso poder de ser quem nós realmente somos. E eu só descobri isso há pouco tempo. E essas forças, elas precisam se voltar para dentro de nós mesmas. Elas precisam entrar, sabe, profundamente em quem a gente realmente é de verdade. Porque senão, se você coloca a sua força e o seu poder nos outros, nas outras pessoas, qualquer coisa que essas outras pessoas façam, falem, ou qualquer coisa que aconteça, te desestabiliza, né? Essa semana, inclusive, eu tive um desentendimento com uma pessoa que um dia foi muito especial para mim. E naquele momento que aquilo veio, né, como uma bomba na minha direção, eu senti, tá aqui, encarnada, né, dentro
de um corpo, a gente sente. Jesus sentia, né? A gente tá aqui para sentir. A diferença é que depois que aquilo passou, depois que aquilo foi decantado, já não me atinge mais. E eu entendi que o problema tá com a pessoa. É a pessoa que tá desestabilizada. Não sou eu. É claro que na hora eu tive raiva, eu tive, né, aquele sentimento, aquela coisa, eu revidei, eu falei coisas que eu queria falar pra pessoa há muito tempo, que estavam engasgadas, mas passou, acabou, porque eu mudei, eu encontrei a verdade. E eu não tô falando que eu sou melhor ou pior, apenas eu encontrei. Apenas eu estou seguindo o meu caminho e a minha direção. E quando a gente segue isso, não é um carro novo, não é uma casa nova, não é... As coisas de fora já não te tiram mais do teu eixo. As coisas de fora te balançam, sim, te balançam, né? Trazem aquele opa, mas você realmente não cai. Sabe, você não se deixa abalar, sabe? Aquilo acontece, te dá aquela opa, mas você consegue seguir. E voltando à fala que eu ouvi no mercado, né? Ai, se Deus permitir até esse ano eu consigo, né? Que parecia ser engravidar. Isso tá muito ligado a gente não entender o nosso poder pessoal, o nosso poder como ser humano, o nosso poder como mulher, como criadora da nossa realidade. Só que pra gente criar a nossa realidade de acordo com o que a gente realmente, ou melhor, primeiro não é o ego que cria, tá? O ego pode querer a BMW, mas se a essência tem, por exemplo, sei lá, uma SW4, é pra SW4 que você vai, não é pra BMW. Eu tô colocando aqui exemplos práticos e reais, onde podem ficar mais palpáveis, mas a felicidade, a alegria da alma não vai estar na BMW. E a essência já sabe disso, que vai estar na SW4. Enfim, e essa falta de, ai, se Deus quiser, ai, se Deus deixar, ai, se Deus permitir. Ok, eu reconheço que existe um plano maior, que existe um arquiteto do universo e que a gente não tá aqui à toa, né? E nada, absolutamente nada cai, nenhuma folha cai da árvore se não for um plano divino. E o nosso livre-arbítrio é limitado, tá? Inclusive eu vi recentemente uma pesquisa de um neurocientista que estuda isso há 30, 40 anos, uma coisa assim. O nosso ambiente influencia, o que está dentro da gente, a nossa biologia influencia. Os nossos pactos, os nossos votos, os nossos contratos, coisas que a gente não se lembra, mas que a gente fez um dia. E quando a gente começa a se libertar disso e abrir o nosso campo, abrir a nossa alma para receber, abrir a nossa alma para ser quem ela realmente é, a nossa vida muda. Mas não é que muda por fora. Existem coisas que acontecem por fora que a gente vai sentir. Algumas coisas vão doer. Porque quando a gente imagina uma criança que não sabe se alimentar direito, minha filha, por exemplo, se falar pra ela o que você quer comer todo dia, ela vai falar McDonald's. McDonald's. Ou coisas, né, do tipo. E a gente, muitas vezes, começa a nossa vida, começa a nossa caminhada de vida. E a gente é inexperiente, a gente não se lembra de muitas coisas e a gente é colocado num mundo que já tem um sistema, numa família que já tem crenças, num lugar onde já está estabelecido alguns padrões. Então, é difícil da gente romper com isso.
E, inclusive, quando eu comecei a romper com certas crenças e certos padrões, dá meio uma bugada na cabeça, sabe? Dá aquele tipo, opa, mas espera aí, então tudo que me ensinaram é mentira? Espera, mas a Bíblia tem verdades misturadas com mentira? Não, pera, existe um concílio em Constantinopla, lá em 400 depois de Cristo, e que tinha um rei sentado, põe esse livro, tira esse livro, né, os livros bíblicos. Não, esse pedaço aqui você tira, esse pedaço aqui você põe. E quando eu me deparei com isso, eu fiquei tipo, oi? Como assim? Mas então o que está escrito ali é mentira? Não é mentira. Só que existem coisas que, inclusive hoje em dia, na atualidade, estamos em 2025, são muito distorcidas. E essa distorção, ela não é feita só por pessoas. Ela também é feita por consciências que querem o poder, que querem a disputa, né? É igreja querendo bater em igreja, é líder querendo bater em líder para ter mais ovelhinha ali, né? E a gente perdeu a conexão com a gente mesmo. A gente perdeu a conexão com quem a gente realmente é, com a nossa essência. Isso, graças ao divino, tá voltando agora. Mas a porta só abre pro lado de dentro. E eu tive que analisar, perceber. Jesus já dizia isso, que ele estava na porta e batia, e que quem ouvisse o chamado iria abrir essa porta. Jesus não arrombava a porta, ele batia na porta. E se a pessoa visse, ouvisse e quisesse, tem essa ainda, existe essa parte do livre-arbítrio. Porque se você não quiser proteção e não pedir, você não vai ter. Mas, se você quiser proteção, e se você pedir de verdade, você tem. E continuando a história, na vida, às vezes a gente, como eu falei, né, o exemplo da minha filha, o que você quer comer? McDonald's? A gente quer coisas não para a nossa alma, não para o nosso bem-estar. A gente começa a querer coisas, e eu sou uma pessoa que, no começo, eu queria coisas para suprir uma carência de alma, para mostrar para os coleguinhas que eu estava como eu estava. E isso é complexo. Isso para que a gente tem sombras. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a perceber o que era o que, né? Existem sombras coletivas, existem sombras familiares, geracionais. O que a igreja, a Bíblia diz sobre maldições familiares também está relacionado ao psicológico, à psique familiar. Às vezes você vê uma casa, uma família que, todo mundo faliu, todo mundo aconteceu tal coisa. É porque existe aí uma força psicológica profunda. E para se libertar disso, você precisa olhar para isso. Você precisa reconhecer que isso existe. Porque o primeiro passo é reconhecer que existe. E isso é um desafio. É um desafio porque a gente é orgulhoso. A gente é orgulhosa. A gente é arrogante. A gente acha que a gente já nasceu pronta. O que vem de baixo não me atinge. Eu já disse isso. E não foi uma vez só. E, inclusive aqui fazendo esse vídeo, eu precisei calçar as sandalinhas da humildade e sentir, né, esse chamado, que não é um chamado de milhões de seguidores. Não é todo mundo que vai ver esse vídeo completo. E tá tudo bem. Eu já fui informada disso. Mas eu também fui informada que as mulheres que precisam vão assistir esse vídeo. As pessoas que precisam de luz vão assistir, não por mim, não pelo meu ego, mas pela necessidade de saberem a verdade. Pela necessidade de saber que, na verdade, Deus, o amor,
não é esse Deus que pregam por aí, que se você não fizer alguma coisa certa, vai tacar um raio na tua cabeça. Não é um Deus que castiga. Porque, como uma criança que pede McDonald's toda janta, a gente às vezes começa a querer coisas e comprar e ter e se casar e tudo mais com quem ou o que precisa trazer só um aprendizado pra gente. É temporário. E a gente precisa aprender. E a gente precisa se libertar desse ciclo. Porque senão a gente fica presa. Aí, por isso que existem avós que viveram tal coisa, filhas que viveram, netas que viveram. Só que não é todo mundo que tá a fim de olhar pra isso. Não é todo mundo. E outra coisa importante é o tempo do mundo. A gente tá mudando de era, a gente tá mudando um monte de coisa. E por mais que você seja cética, que você não acredite, as coisas estão acontecendo. Hoje mesmo, quando eu fui no mercado, tinha vaga lá de autista. Há 5 anos atrás não existia. Existia só de deficiente, de idoso. Hoje em dia tem autismo. Existe o autismo. É colocado aí agora. Então, são pessoas diferentes. São com uma forma diferente de agir. Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante. A escola da minha filha tem uma menininha lá que tem TOD, se eu não me engano. Eu não conheço muito bem o que é isso realmente. Eu sei que ela é tomada por uma vontade de fazer coisas, digamos assim. Ela pega as coisas lá e sai, né? E ela se fechou no portão e não deixava ninguém sair. Ela se fechou pro lado de dentro. E eu cheguei pra pegar minha filha. E aí, tipo assim, tava aquela menininha, mais um monte de alunos grandes, né? Que estavam ali pra sair. E a menina não soltava o portão, gente. E eu pensando, ai meu Deus do céu, será que vão ter que... Tem 2 portões lá, eu pensei, será que vão ter que sair por trás, né? Por causa da menina? E aí a mãe dela tava perto ali, todo mundo, né, querendo... Menininha, dá licença que a gente quer sair da escola, já deu a hora, né? E de repente eu suavemente cheguei pra ela e falei assim, na altura dela, né? E falei assim, oi, como você chama? Aí ela ficou meio assim. Aí eu falei, oi, olha, eu me chamo Ana. E eu vim buscar a minha filhinha. E ela deve estar com muita fome, viu? E antes de fazer isso, eu fiz ali uma intenção clara e objetiva. Que a menina fosse protegida, mas que ela soltasse, né, o portão ali e tal. Mas uma intenção de coração, sem pressão. Sem, menina, solta esse trem aí. Não, foi uma intenção pura, que ela liberasse o caminho, né? Passou um pouquinho assim e ela soltou o portão. Graças a Deus. Não foi graças a mim, foi graças à luz divina. Foi graças a Deus. E se ela não tivesse soltado, tudo bem também, né? Sairíamos pelo outro lado. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem poder. A gente consegue, né? E se alguma coisa foi tirada da tua vida, como foi da minha, algumas coisas, pessoas foram quase que arrancadas da minha vida. Existe um propósito, tá? Às vezes a gente fica apegado, como eu senti muita culpa, muito medo, antes de pedir o divórcio, por exemplo, com relação à minha filha, o que ia ser dela, né? Filha de pais separados, e aí, o que ia acontecer com o pai, quem que ele ia arrumar, né, pra construir uma nova vida e tudo mais, e aquela coisa toda. E, né, e aquela culpa, aquele medo, aquela necessidade de ter o controle, tá vendo? Porque às vezes você aí assiste e fala assim, mas eu, né, o alecrim dourado aí, eu não quero ter controle de nada, eu não quero, imagina, de boa.
Aí, se você é mãe, de repente acontece alguma coisa com seu filho, aí você, ó, não é mesmo? É, eu sei. E então, aquilo de você não ter o controle, de confiar num plano maior, de confiar no divino, de confiar em Deus, nos mestres, guias. Só que não isso que foi implantado, não esse que foi colocado na nossa cabeça, que vai dar um raio, que se você casou e se separou, é porque você fez alguma coisa de errado, você tá pagando, você tá em pecado. Não, tanto é que a palavra pecado, na verdade, o original dela, ela era usada pelos arqueiros, sabe, arco e flecha. E pecado era a palavra que eles usavam quando eles erravam o alvo, sabe? Tipo, tinha que acertar lá e eles acertavam aqui. Isso é pecado. Se você faz alguma coisa, se você vai pagar o preço. É diferente. Toda ação tem a sua reação. Se você fizer algo que não é moral, não é lícito, não alguma coisa fora da lei, por exemplo, né? Vamos colocar assim, é dramático, mas é o que me vem agora. Se você roubar, se você, né, alguém, você vai pagar o preço. A justiça tá aí. E a justiça tanto terrena quanto a justiça de energética. Você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Não tem outra história. E é aqui mesmo. E as coisas andam acelerando. Então, eu ouvi outro dia também o Henrique Gasparetto falando sobre que as coisas estão se acelerando no plano sutil, que às vezes você você dá uma fechada em alguém aqui, no quarteirão de baixo alguém já te fecha. Tá assim agora. E então é preciso olhar para isso. Porque o amor verdadeiro, ele não machuca, ele não castiga, ele não trai. Ele simplesmente é. E tá tudo bem. A gente tá caminhando nessa relembrança do que é o amor verdadeiro. Porque muitas vezes, quando a gente quer dominar, quando a gente quer ter o controle, quando a gente quer fazer do nosso jeito, isso não é amor. Agora, quando a gente quer caminhar junto, quando a gente quer o bem, quando a gente tá realmente disponível emocionalmente, que a gente olha nos olhos da pessoa e diz: eu estou aqui, eu te vejo, o que você tá precisando agora? Será que eu posso te ajudar? Às vezes, a gente só precisa de um abraço. Só, nada mais. Nem falar, é só um abraço. E isso já faz uma diferença enorme. Gigantesca. Essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje. E se você sentiu algo, né? Se você foi tocada, se você não sabe nomear o que aconteceu durante esse vídeo, mas a sua alma sabe. E a partir de agora, a sua alma começou a lembrar. E que agora a lembrança do amor verdadeiro comece a ser absorvido pela sua alma e que ela se lembre de quem ela realmente é. Que desperte agora dentro de você a luz divina e que nenhuma ilusão mais consiga continuar no seu campo. Eu honro a sua jornada, honro a sua alma e até o próximo vídeo.